por que não tem um trem que vai de São Paulo pro Rio, meu? Por que não tem essa porra? É tipo... Mano, é um trem, é fácil. A gente já inventou isso faz muito tempo, tá ligado? É fácil, mas é caro pra caramba. Mas ia ser muito bom, não ia ser muito bom? Aí, ó. O que acontece, né? A grande questão é a viabilidade financeira mesmo. Então, lá atrás, né, se ventilou muito a ideia de vamos fazer o trem-bala Rio-São Paulo. E o que não fez esse projeto prosperar? Uma incerteza muito grande do ponto de vista de engenharia, então tem uma questão topográfica para você vencer. O trem ele precisa se acomodar, né, a determinados raios de curvatura, volume, inclinações de rampa, enfim. Então, isso torna a obra muito cara. A gente está falando de uma obra que não se sabia exatamente quanto é que custava, mas na ordem ali de, sei lá, 40 bi, talvez até mais. Para isso funcionar, você precisa ter headways muito baixos, ou seja, a distância entre trens muito pequena, e trabalhar sempre com ocupação máxima e com valores de tarifa altos. E aí você percebe o seguinte: hoje, a grande limitação para a gente ter trem de passageiro no Brasil é que a gente ainda não percebeu que não é tarifa que remunera o serviço que vai botar um projeto desse de pé. Por exemplo, a gente está fazendo muita concessão ferroviária, retomamos o transporte ferroviário no Brasil. Pô, legal. E todo mundo me pergunta, que é um desejo do brasileiro. Essa sua dúvida é a dúvida do brasileiro geral. Todo mundo pergunta, pô, mas e o trem de passageiro? Eu quero andar de trem. Todo mundo tem esse desejo. Acho que o pessoal vai lá para fora, ou a turma mais antiga andou de trem de passageiro no Brasil. Todo país desenvolvido de verdade tem uma malha ferroviária incrível, né? Exato. Faz parte do desenvolvimento de um país. Se você pegar as nossas concessões, não tem vedação ao transporte passageiro. Ou seja, o concessionário poderia operar passageiro. Por que ele não opera? Porque eu vou suprimir capacidade da via, né? Vou subtrair alguns pares de trem-dia daquela via, e é uma operação que não vai gerar receita, né? Porque é muito melhor estar operando carga, dá muito mais dinheiro, né? Torna o negócio muito mais atrativo. Sempre quem governa a operação é a operação de passageiro, por causa da questão de segurança, etc. Existe um trem de carga que vai de São Paulo para o Rio? Existe. Ah, existe? Existe a linha da MRS que faz Rio de Janeiro-São Paulo. Entendi. Então, o que a gente precisa para dar esse passo na direção do trem de passageiros? Perceber que as operações, e uma coisa que o americano percebeu no século XIX, que as operações de passageiro vão ficar de pé a partir do momento que a gente aprender a explorar as receitas acessórias, que a gente conjugar operações de real estate, operações imobiliárias com a exploração da linha. Entendi. E esse passo pode ser dado a partir do momento que a gente aprovar ou mudar o nosso marco legal e trazer as autorizações para o nosso transporte ferroviário. O que é isso? Hoje, fazer ferrovia no Brasil é uma exclusividade do Estado, o que não faz o menor sentido, cá para nós. A gente já venceu essa barreira nos portos. Hoje, se um empreendedor quer tomar um risco de engenharia, quer fazer um terminal privado, ele vai lá, pede para fazer um investimento, ele demonstra que tem posse da área, que tem a fruição da área, que tem condição de licenciar e financiar aquele investimento, ele vai lá e faz, toma o risco. A gente deu essa virada de chave em 93, com a nova lei dos portos, e em 2003 nós demos outra virada de chave importante, que foi, olha, o porto privado vai poder também operar carga de terceiro e não só carga própria. Foi um boom. O que acontece? Hoje, 2/3 da carga movimentada nos portos brasileiros é movimentada em terminais privados. Os terminais privados superaram muito os portos públicos. Que legal, isso é da hora. Então, isso é muito bacana. E aí, a mesma coisa, esse mesmo passo a gente tem que dar no transporte ferroviário. Por exemplo, se o cara quer tomar risco de engenharia e ele tem um plano de negócio, às vezes, bilionário, por que ele não pode fazer a ferrovia dele? Vou dar um exemplo. Nós temos papeleiras, indústrias de celulose do Mato Grosso do Sul, com investimentos de 15 bi, 10 bi. Por que o cara não pode usar 2,5 bi e recuperar a Malha Oeste e fazer o transporte dele de ferrovia para o Porto de Santos? Que a logística de celulose do Mato Grosso do Sul para Santos é de caminhão. Ou por que ele não pode fazer um ramal de Aparecida do Taboado, onde ela vai se conectar com a Malha Paulista até Três Lagoas? Isso assim, a gente está falando de um ramal de 1 bilhão e pouco. É porque ele não pode fazer, porque é exclusividade do Estado. É o marco legal que define isso. É o marco legal. Então a gente precisa romper isso. Existe alguma movimentação para mudar o marco legal? A gente está trabalhando para mudar esse marco legal. Como que é para trabalhar para mudar o marco legal? Como que a gente muda essa porra? A gente tenta... Nós encaminhamos, né, e patrocinamos um projeto de lei no Congresso. Que ele ainda não andou, não está andando. Se ele não andar, a gente tem a opção também de uma medida provisória, que talvez seja uma questão de urgência agora, a gente promover investimento.
Eu acho que uma das soluções para a pandemia é a gente jogar investimento, que o nosso desafio a partir de agora vai ser gerar emprego. Com certeza. Então, quanto mais investimento, mais emprego, e é uma forma de a gente dar esse passo. No século XIX, de 1854 a 1913, nós tivemos um boom ferroviário no Brasil, com ferrovias autorizadas, todas privadas. Por que elas se tornaram públicas? Porque elas quebraram na década de 30, com a crise de 29, a crise do café, e o governo foi lá e encampou essas ferrovias que tinham dívida com financiadores. Nos Estados Unidos, até hoje, as ferrovias são privadas. Então, as ferrovias são autorizadas. Por isso, lá eu tenho 7 grandes operadores ferroviários e eu tenho 600 operadores de short lines. Eles têm 270 mil quilômetros de ferrovia, contra 28 mil quilômetros que nós temos aqui. E estamos fazendo bastante. Assim, a gente já contratou 30 bi de investimento privado em ferrovia. A gente deve chegar até o final do ano que vem com 60 bi. É um impulso ferroviário sem precedente. A gente está plantando as sementinhas que vão fazer com que o transporte ferroviário chegue lá em 2035 com 35%, 36% de participação na matriz de transporte. Então a gente sai dos 20% de hoje para 35%, 36%. A gente vai chegar perto do que um país desenvolvido tem, que é em torno de 40%. Entendi isso, em 10 anos. Em 15 anos. Em 15 anos. Porque deve ser difícil e demorado pra caralho fazer trilho de trem em tudo que é canto. Mas se a gente for olhar, é um transporte muito seguro, até pras empresas. Em termos de passageiro é legal, mas as empresas sim, porque não tem como roubar um trem. Quer dizer, até tem, mas é muito mais difícil, né? Você roubar uma carga na rodovia. É exatamente. Assim, o transporte ferroviário, ele traz a regularidade do serviço. O cara sabe que às vezes vai ter uma velocidade de deslocamento menor, mas vai transportar um grande volume, né? Então, um trem carregado, um trem desse de 120 vagões, ele vai tirar 240 bitrens da rodovia, 300 bitrens da rodovia. Então, é muito mais carga, é muito mais barato e, no final das contas, tem uma regularidade, né? Muito mais seguro. Você sabe que vai sair naquela hora programada, vai chegar naquela hora programada. Não tem perrengue, né? Tanto, não tem perrengue, então assim, isso é muito atraente, né, pro transportador, pro dono da carga, para trade, é muito bacana. Sim.